Olha, eu vou contar uma coisa para vocês que ainda me deixa com o coração apertado. Tem momentos na vida que a gente descobre coisas sobre as pessoas que amamos que simplesmente destroem tudo o que a gente acreditava. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando resolvi testar minha filha única, a Letícia. Tudo começou há uns 3 meses atrás. Eu estava passando por uma fase muito difícil na empresa que eu construí durante 40 anos da minha vida. Sabe aquelas situações que parecem que o mundo está desabando em cima da gente? Pois é, era exatamente isso que eu estava sentindo. A empresa que eu ergui tijolo por tijolo, suor por suor, estava enfrentando uma crise financeira terrível por causa de um sócio que me traiu e levou quase tudo. Mas aí que vem o ponto crucial da história. Eu não tinha perdido realmente todo o meu patrimônio. Na verdade, eu tinha conseguido salvaguardar uma boa parte dos meus bens colocando tudo em nome de pessoas de confiança e fazendo alguns investimentos que o meu ex-sócio nunca soube que existiam. Mas resolvi fazer um teste com a Letícia para ver qual seria a reação dela se eu realmente tivesse perdido tudo. A Letícia sempre foi a menina dos meus olhos. Criada com todo o carinho do mundo depois que a mãe dela morreu quando ela tinha apenas 15 anos. Dei tudo para ela: educação de primeira qualidade, viagens para o exterior, carro do ano, apartamento próprio quando ela se casou, mesada generosa mesmo depois de adulta. Ela nunca precisou trabalhar porque eu sempre quis que ela tivesse a vida que eu nunca tive quando era jovem. Então, naquele domingo de março, eu chamei ela para almoçar no meu apartamento. Lembro que ela chegou toda arrumada, usando aquele vestido caríssimo que eu tinha comprado para ela no mês anterior. Sentamos à mesa e, depois do prato principal, eu comecei a conversa que mudaria nossa relação para sempre. Letícia, minha filha, preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria, eu disse, fazendo uma cara preocupada. A empresa está falindo, filha. Perdi praticamente tudo o que construí na vida. A primeira reação dela foi de surpresa, como era esperado. Mas o que veio depois me gelou o sangue. Em vez de perguntar como eu estava me sentindo, se eu precisava de apoio emocional, ou qualquer demonstração de carinho, a primeira coisa que saiu da boca dela foi: "E agora, pai? Como é que eu vou manter meu padrão de vida?" Eu fingi que não tinha ouvido direito e continuei explicando a situação inventada. "Olha, filha, eu vou ter que vender o apartamento, o carro, tudo. Provavelmente vou ter que morar num lugar bem mais simples e vou precisar cortar todas as ajudas financeiras que eu dou para você." E aí que ela mostrou quem realmente era. A Letícia se levantou da cadeira, jogou o guardanapo na mesa e gritou: "Pai, isso não pode estar acontecendo. Eu tenho compromissos, tenho um padrão a manter. Meu marido vai ficar uma fera se souber que você não vai mais poder nos ajudar." Naquele momento, eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. A filha que eu criei, que eu amei incondicionalmente, estava mais preocupada com dinheiro do que comigo. Mas eu resolvi continuar o teste para ver até onde ia essa frieza dela. "Filha, eu entendo sua preocupação, mas eu também vou precisar de apoio nesse momento difícil. Talvez eu possa ficar uns tempos na sua casa até me reorganizar", eu disse, observando cada reação dela. A cara que ela fez foi de puro horror. "Pai, isso é impossível. Nossa casa é pequena. A gente não tem espaço. E além do mais, o Ricardo não vai gostar nada dessa ideia. Ele já reclama quando você vem jantar aqui uma vez por semana." Cada palavra dela era como uma facada no meu coração. Eu comecei a perceber que durante todos esses anos, a Letícia não tinha desenvolvido amor por mim, mas sim uma dependência financeira. Eu era um provedor, não um pai. "Mas filha, eu sou seu pai. Sempre estive aqui para você. Quando sua mãe morreu, quem ficou do seu lado? Quando você precisou de qualquer coisa, quem sempre correu para te ajudar?" eu disse, tentando apelar para o lado emocional dela. "Pai, isso foi sua obrigação. Você me trouxe ao mundo, tinha que cuidar de mim mesmo." Ela respondeu com uma frieza que me assustou. "Mas agora eu tenho minha própria família para cuidar. Não posso ficar carregando suas responsabilidades." Nesse momento, eu comecei a entender que tinha falhado como pai. Durante todos esses anos, eu achava que estava demonstrando amor dando dinheiro e coisas materiais para ela. Mas, na verdade, eu tinha criado uma pessoa egoísta e interesseira. "Letícia, você não está entendendo a gravidade da situação. Eu posso perder tudo, inclusive a saúde com tanto estresse. Você é a única família que me restou", eu insisti, querendo ver se existia pelo menos um pingo de compaixão nela. "Pai, você sempre foi uma pessoa forte.
Vai dar um jeito de se virar. Eu confio em você, ela disse, mas o tom dela era completamente desinteressado. Era como se ela tivesse falando com um estranho na rua. Então ela pegou a bolsa e se levantou. Olha, pai, eu preciso ir, prometi para minhas amigas que ia encontrar elas no shopping. A gente conversa sobre isso depois quando você tiver uma solução melhor para me apresentar. E ela saiu. Assim, simplesmente. Me deixou sozinho naquele apartamento, lidando com o que ela achava que era o pior momento da minha vida. Nenhum abraço, nenhuma palavra de conforto, nada. Nos dias seguintes, eu esperei algum telefonema dela perguntando como eu estava. Nada. Uma semana se passou e nenhum sinal da Letícia. Foi aí que eu decidi ligar para ela. Oi, pai. Ela atendeu com um tom seco. Já resolveu a situação aí? Letícia, eu tô passando por um momento muito difícil e você nem se deu ao trabalho de ligar para saber como eu tô. Eu disse, genuinamente magoado. Pai, eu tenho meus próprios problemas para resolver. Não posso ficar me preocupando com os seus também. Você sempre foi independente, vai encontrar uma solução. Naquele momento, eu entendi que tinha perdido minha filha muito antes dessa conversa. Na verdade, eu nunca realmente a tinha tido como filha. Eu tinha uma dependente financeira que me chamava de pai. Resolvi então fazer outro teste. Liguei para ela alguns dias depois e disse, filha, consegui um emprego numa empresa pequena. Não vai dar para manter o mesmo padrão de antes, mas pelo menos não vou passar necessidade. A reação dela foi imediata. Que bom, pai. Então você vai conseguir continuar me ajudando com pelo menos uma parte do que você sempre deu? Era inacreditável. Mesmo eu tendo perdido tudo, ela só pensava no que poderia ganhar. Não demonstrou alegria pelo fato de eu ter conseguido um trabalho, ou alívio por eu não passar necessidade. A única preocupação dela era se eu ainda ia poder sustentá-la. Letícia, o salário vai ser bem baixo. Mal vai dar para eu me manter. Eu menti. Ah, que droga, pai. Justo agora que eu estava pensando em trocar de carro, ela reclamou abertamente. Foi nesse momento que eu tive certeza absoluta de que tinha criado um monstro. Uma pessoa completamente desprovida de empatia, carinho ou qualquer sentimento real por mim. Durante as semanas seguintes, eu continuei observando o comportamento dela. A Letícia parou de me visitar, parou de me ligar, e quando eu ligava para ela, as conversas eram sempre curtas e superficiais. Era como se eu tivesse me tornado um estorvo na vida dela. Um dia, eu estava conversando com meu melhor amigo, o Maurício, e contei toda a situação para ele. Ele me disse uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Edmilson, você confundiu educar com comprar afeto. Sua filha nunca aprendeu a te amar de verdade porque você nunca ensinou isso para ela. Ele estava certo. Durante todos esses anos, sempre que a Letícia fazia algo errado, eu resolvia dando dinheiro ou comprando alguma coisa para ela. Quando ela tirava notas ruins na escola, eu compensava com uma viagem. Quando ela brigava comigo, eu aparecia com uma joia cara. Eu nunca ensinei para ela o valor dos relacionamentos familiares. Mas a gota d'água foi quando eu soube, através de uma vizinha, que Letícia tinha comentado no prédio onde ela mora que eu tinha perdido tudo por incompetência e que ela estava envergonhada de ter um pai fracassado. Isso me doeu mais do que qualquer perda financeira que eu pudesse ter. Foi aí que eu decidi fazer o último teste. Marquei um almoço com ela e disse, filha, preciso te contar uma coisa importante. Na verdade, eu não perdi todo o meu patrimônio. Eu estava testando você para ver qual seria a sua reação. A cara dela mudou completamente. De repente, aquela frieza toda se transformou em interesse renovado. Como assim, pai? Você tá brincando comigo? Não, filha. Eu queria ver se você me amava pelo que eu sou ou pelo que eu posso te dar. E infelizmente, eu descobri a resposta. A Letícia tentou se explicar. Disse que tinha ficado muito nervosa com a notícia, que não sabia como reagir. Mas eu já tinha visto demais. Tinha visto quem ela realmente era. Pai, você não pode ter feito isso comigo. Eu passei semanas preocupada, ela disse, tentando se fazer de vítima. Letícia, você não passou semanas preocupada comigo. Você passou semanas preocupada com seu dinheiro. Eu respondi com toda a honestidade. A partir daquele dia, eu tomei uma decisão que mudou completamente nossa relação. Parei de dar dinheiro para ela. Disse que ia continuar sendo pai dela,
mas que o banco havia fechado definitivamente. A reação dela foi exatamente o que eu esperava. Primeiro veio a raiva, depois a chantagem emocional, depois as ameaças de que ela não ia mais falar comigo. E por fim, ela cumpriu a ameaça. Hoje, 3 meses depois daquele almoço fatídico, eu e a Letícia não nos falamos. Ela me bloqueou no telefone, nas redes sociais, e quando a encontro casualmente na rua, ela finge que não me vê. Mas sabe de uma coisa? Eu me sinto liberto. Liberto de uma relação falsa, baseada apenas em interesse financeiro. Durante 42 anos, eu achei que tinha uma filha, mas na verdade eu tinha uma dependente que nunca me amou de verdade. O Maurício sempre me diz que ainda dá tempo de reconstruir a relação com ela, que eu posso tentar conversar e explicar meus sentimentos. Mas eu já tentei. Mandei algumas mensagens através de amigos em comum, propondo que a gente conversasse sem qualquer questão financeira envolvida. Ela nunca respondeu. A verdade é que eu criei uma pessoa que só consegue enxergar valor nas coisas materiais. E por mais doloroso que seja admitir isso, a Letícia se tornou exatamente o tipo de pessoa que eu sempre desprezei. Interesseira, egoísta e incapaz de amar verdadeiramente. Agora, aos 68 anos, eu tô aprendendo a viver sozinho de uma forma diferente. Não mais sozinho porque minha esposa morreu, mas sozinho porque descobri que minha única filha nunca realmente me amou. Eu comecei a fazer trabalho voluntário, conheci pessoas incríveis que valorizam relacionamentos genuínos. Fiz amizades com gente que se importa comigo pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. E pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto verdadeiramente feliz. Claro que ainda dói. Dói muito saber que falhei como pai. Dói saber que a pessoa em quem eu mais acreditava no mundo era capaz de me abandonar no que ela achava que era meu pior momento. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto grato por ter descoberto isso enquanto ainda tenho tempo de viver de forma autêntica. Às vezes eu me pergunto se foi certo ter feito aquele teste. Se eu não deveria ter continuado fingindo que não sabia quem ela realmente era. Mas aí eu lembro de como me sentia falso naquela relação. Sempre tendo que comprar afeto, sempre sendo valorizado apenas pelo que eu podia oferecer materialmente. O mais triste de tudo é perceber que eu contribuí para formar uma pessoa assim. Durante todos esses anos, eu pensei que estava sendo um bom pai dando tudo o que ela queria. Mas na verdade, eu estava impedindo ela de desenvolver caráter, empatia e a capacidade de amar verdadeiramente. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Ensinaria para ela o valor do trabalho, da gratidão, da compaixão. Não teria usado dinheiro como forma de demonstrar amor. Teria sido mais rígido quando ela demonstrava comportamentos egoístas. Mas agora já é tarde para isso. A Letícia é uma mulher adulta, com quase 40 anos, e escolheu mostrar quem realmente é. E eu, como pai, preciso aceitar que criei alguém que não consegue amar ninguém além dela mesma. O que mais me marcou nessa experiência toda foi perceber como é fácil confundir amor com interesse. Durante anos, eu achei que a Letícia me amava porque ela sempre demonstrava carinho quando eu dava coisas para ela. Mas era apenas interesse disfarçado de afeto. Hoje eu entendo que amor verdadeiro é aquele que permanece mesmo quando não tem nada material envolvido. É aquele que se manifesta nos momentos difíceis, quando a pessoa fica do seu lado não porque vai ganhar alguma coisa, mas porque simplesmente se importa com você. E isso a Letícia nunca demonstrou. Nem quando criança, nem quando adolescente, e muito menos agora como adulta. Ela sempre foi movida pelo que podia ganhar, nunca pelo que podia dar. Eu sei que muita gente vai dizer que eu fui muito radical, que deveria ter tentado educar ela em vez de simplesmente cortar a relação. Mas vocês não viram a frieza nos olhos dela quando eu disse que tinha perdido tudo. Vocês não ouviram o tom de voz dela quando perguntou como ia manter o padrão de vida. Naquele momento, eu vi uma estranha na minha frente. Alguém que compartilhava meu sangue, mas que era completamente diferente de tudo que eu acreditava e valorizava. E sabe o que é mais irônico? Agora que ela não fala mais comigo, eu percebo que nossa relação nunca foi realmente boa. Era baseada numa troca comercial disfarçada de amor familiar. Eu dava dinheiro, ela fingia carinho. Era uma mentira que durou décadas. Hoje, quando eu olho para trás, consigo ver todos os sinais que eu ignorei ao longo dos anos. Como ela nunca perguntava sobre meu trabalho, apenas sobre quanto eu tinha ganhado no mês. Como ela só me procurava quando precisava de alguma coisa. Como ela nunca demonstrava interesse genuíno pela minha vida pessoal.
Mas eu estava tão cego pelo amor paternal que não queria enxergar a realidade. Preferia acreditar que ela era apenas uma pessoa um pouco mais materialista, mas que no fundo me amava de verdade. A descoberta da verdade foi devastadora, mas ao mesmo tempo libertadora. Devastadora porque significou perder a única família que me restava. Libertadora porque finalmente pude parar de viver uma mentira. Agora eu sei que posso construir relacionamentos genuínos com pessoas que realmente se importam comigo. Pessoas que valorizam minha companhia, minha experiência de vida, meus conselhos, e não apenas minha conta bancária. É estranho como a vida funciona. Eu passei 40 anos achando que tinha uma filha maravilhosa, quando na verdade eu tinha criado alguém incapaz de amar. E só descobri isso quando fingi ter perdido tudo. Se eu tivesse realmente perdido meu patrimônio, eu teria enfrentado a ruína financeira completamente sozinho. A pessoa em quem eu mais confiava no mundo teria me abandonado no meu pior momento. Isso me faz perceber como eu estava vulnerável sem nem saber. Por isso eu digo para todos vocês que são pais: tenham cuidado com a forma como demonstram amor para os filhos. Não confundam dar coisas materiais com dar amor. Ensinem valores, caráter, empatia. Porque no final das contas, essas são as únicas coisas que realmente importam. A Letícia hoje tem tudo que eu dei para ela materialmente, mas não tem a coisa mais importante: a capacidade de amar e ser amada verdadeiramente. E isso é uma pobreza que nenhum dinheiro pode resolver. Quanto a mim, aos 68 anos, eu estou aprendendo a ser feliz de uma forma que nunca imaginei. Sem precisar comprar afeto, sem precisar fingir que sou amado quando na verdade sou apenas usado. É doloroso, mas é real. E prefiro uma realidade dolorosa a uma mentira confortável. Vocês sabem o que mais me impressiona nessa história toda? É como as pessoas ao meu redor reagiram quando souberam da verdade. O Maurício, meu melhor amigo, ficou chocado. Ele conhecia a Letícia desde pequena e sempre achou que ela era uma menina carinhosa. Edmilson, eu nunca imaginei que ela fosse capaz disso, ele me disse quando contei tudo. Mas o Maurício não foi o único. Minha vizinha, a dona Cláudia, que sempre elogiava a Letícia quando a via no prédio, ficou sem palavras quando soube da história. Seu Edmilson, eu sempre achei ela meio estranha, mas pensava que fosse timidez. Agora entendo que era frieza mesmo, ela comentou. E tem uma coisa que eu não contei ainda para vocês. Algumas semanas depois daquele almoço revelador, eu descobri algo que me deixou ainda mais estarrecido. A Letícia tinha ido até o banco onde eu sempre fazia minhas transações e tentou descobrir informações sobre minha conta. Ela disse para a gerente que estava preocupada com minha situação financeira e queria ajudar. O gerente, que me conhece há anos, achou estranho e me ligou para confirmar se eu tinha autorizado isso. Foi aí que eu entendi que ela não acreditou completamente na história que eu tinha contado. Ela estava investigando para ver se eu realmente tinha perdido tudo ou se era mentira. Isso me mostrou outro lado dela que eu nunca tinha visto: a desconfiança. Ela não confiava em mim, seu próprio pai. Preferia acreditar que eu era capaz de mentir sobre uma situação tão séria do que aceitar que eu pudesse realmente ter perdido tudo. Quando o gerente me contou isso, eu fiquei pensando: que tipo de relação pai e filha nós tínhamos? Uma relação onde ela achava normal ir atrás das minhas informações bancárias sem me contar? Uma relação onde ela não confiava na minha palavra? Aí eu comecei a lembrar de outras situações do passado que na época me pareceram normais, mas que agora fazem todo sentido. Como naquele Natal de 3 anos atrás, quando ela perguntou quanto eu tinha gasto com os presentes dela e fez uma cara desapontada quando soube o valor. Ou quando ela sempre perguntava sobre meu testamento, dizendo que era só para se planejar. Na época, eu achava que era apenas curiosidade natural de filha. Mas agora percebo que era interesse financeiro disfarçado de preocupação familiar. E tem mais. Lembrei também de como ela sempre comparava o que eu dava para ela com o que outros pais davam para os filhos. O pai da Marina comprou um carro importado para ela. Pai, o meu é nacional, ela dizia. Ou então, a Júlia ganhou uma viagem para a Europa de formatura. Eu só ganhei uma para a Argentina. Nunca era gratidão pelo que recebia. Sempre era comparação, sempre era pouco. E eu, querendo ser o melhor pai do mundo, sempre tentava compensar dando mais e mais. Agora eu entendo que criei um monstro insaciável. Quanto mais eu dava, mais ela queria. E nunca era suficiente porque ela não valorizava o esforço por trás daqueles presentes. Para ela,
Eu era tipo uma máquina de fazer dinheiro que existia para satisfazer seus desejos. Vocês sabem o que aconteceu no meu aniversário de 68 anos, que foi mês passado? Absolutamente nada. A Letícia não ligou, não mandou mensagem, não deu sinal de vida. Foi como se a data não existisse para ela. Eu passei o dia inteiro esperando pelo menos uma mensagem. Não precisava ser presente, não precisava ser visita. Uma simples mensagem de parabéns, pai, já teria significado muito para mim. Mas não veio nada. À noite, eu liguei para ela. Quando atendeu, eu disse: Letícia, hoje é meu aniversário. E sabe qual foi a resposta dela? Ah, é? Desculpa, pai, esqueci completamente. Tô muito ocupada com os preparativos da festa de aniversário do Ricardo. Ela esqueceu do aniversário do próprio pai, mas estava organizando festa pro marido. Isso me disse tudo sobre as prioridades dela na vida. E o pior, ela nem tentou compensar depois. Não sugeriu um almoço atrasado, não mandou nem flores. Simplesmente seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Foi nesse dia que eu tive certeza absoluta de que tinha tomado a decisão certa. Uma filha que esquece do aniversário do pai, mas lembra de todos os outros compromissos sociais, é uma filha que não tem amor familiar no coração. Eu comecei a perceber também como ela sempre tratou outras pessoas da família. Quando a irmã da minha esposa faleceu, a Letícia nem foi ao velório. Disse que não podia faltar num evento social importante. A tia sempre foi boa para ela, sempre deu presentes caros nos aniversários, mas na hora da despedida final, a Letícia escolheu uma festa. E quando meu irmão ficou doente e precisou de apoio familiar, ela nunca apareceu para visitar. Sempre tinha uma desculpa: trabalho, compromisso, viagem. Mas quando soube que ele tinha deixado uma herança considerável, ela foi uma das primeiras a aparecer no inventário. Essas memórias foram voltando uma por uma depois que eu descobri quem ela realmente era. Era como se eu tivesse tirado óculos escuros e finalmente conseguisse enxergar cores que sempre estiveram ali. A Letícia sempre foi egoísta, sempre foi interesseira, sempre foi incapaz de demonstrar amor genuíno. Eu que estava cego demais para ver, ocupado demais tentando ser o pai perfeito que nunca tive. Porque eu preciso contar isso para vocês também. Eu perdi meu pai quando tinha apenas 12 anos. Ele morreu num acidente de trabalho e minha mãe teve que criar 5 filhos sozinha. Cresci prometendo para mim mesmo que quando tivesse filhos, eles nunca iam passar pelas dificuldades que eu passei. Talvez tenha sido por isso que eu exagerei tanto. Queria dar para Letícia tudo que eu não tive: segurança financeira, educação, conforto, oportunidades. Mas esqueci de dar o mais importante: limites, valores, caráter. Minha mãe, mesmo com todas as dificuldades financeiras, sempre nos ensinou a ser gratos, a ajudar uns aos outros, a valorizar a família acima de qualquer coisa material. Ela não tinha dinheiro para dar presentes caros, mas deu algo muito mais valioso: uma base sólida de valores. Eu, tentando dar para Letícia o que eu não tive materialmente, esqueci de dar o que eu tive espiritualmente. E o resultado tá aí: uma filha rica de coisas, mas pobre de caráter. Agora eu entendo porque minha mãe sempre dizia: filho, dinheiro não compra caráter. Caráter se constrói com exemplo, disciplina e muito amor verdadeiro. Na época, eu achava que ela falava isso porque não tinha dinheiro mesmo. Mas ela estava certa. O amor verdadeiro não é dar tudo o que a pessoa quer. O amor verdadeiro é dar o que a pessoa precisa para se tornar uma pessoa melhor. E eu falhei nisso completamente. Hoje, quando penso na minha infância pobre mas rica em valores familiares, e comparo com a infância rica mas pobre em valores que eu dei para Letícia, entendo perfeitamente onde eu errei. Meus irmãos e eu, mesmo com todas as dificuldades, sempre fomos unidos. Quando um precisava, todos ajudavam. Quando um conquistava algo, todos comemoravam. Éramos uma família de verdade, não uma empresa familiar disfarçada. A Letícia nunca teve essa experiência. Ela foi filha única, mimada, protegida de qualquer dificuldade. Nunca precisou aprender a dividir, a esperar, a lutar por alguma coisa. Tudo sempre chegou fácil demais na vida dela. E agora, aos 40 anos, ela não sabe lidar com frustrações, não sabe valorizar o que tem, não sabe amar de forma desinteressada. É uma criança grande num corpo de adulto. O marido dela, o Ricardo, sempre me pareceu uma pessoa interessante. Educado, bem-sucedido, carinhoso com ela. Mas agora eu me pergunto,
Será que ele sabe quem ela realmente é? Será que ele já percebeu que casou com alguém incapaz de amor genuíno? Ou será que eles formam um casal perfeito exatamente porque os dois são iguais? Interesseiros, superficiais, preocupados apenas com aparências e status social? Eu lembro que numa das últimas vezes que jantei na casa deles, antes de descobrir tudo isso, eles passaram a noite inteira falando sobre carros, viagens caras, roupas de marca, restaurantes famosos. Nenhuma conversa profunda sobre vida, sonhos, valores, família. Na época, eu achei que era apenas o jeito da geração deles. Mas agora percebo que era o jeito deles mesmo. Pessoas vazias conversando sobre coisas vazias. E eu contribuí para formar essa pessoa vazia. Durante 40 anos, eu alimentei essa vaidade, essa superficialidade, esse materialismo, achando que estava sendo um bom pai. Às vezes eu me pergunto se ainda dá tempo de ela mudar. Se algum dia ela vai perceber o que perdeu quando escolheu dinheiro em vez de amor familiar. Se algum dia ela vai sentir falta do pai que amou incondicionalmente durante toda a vida. Mas aí eu lembro da frieza nos olhos dela quando disse que tinha perdido tudo. Lembro da falta de empatia, da preocupação apenas consigo mesma. E entendo que algumas pessoas simplesmente não têm capacidade para certas mudanças. Não é maldade. É limitação mesmo. É como se ela tivesse nascido sem a parte do cérebro responsável pela empatia familiar. Ou talvez eu tenha atrofiado essa parte dela ao longo dos anos, sempre resolvendo tudo com dinheiro. O que me consola é saber que pelo menos agora eu estou vivendo uma vida autêntica. Não preciso mais fingir que sou amado quando sei que sou apenas usado. Não preciso mais comprar carinho que deveria vir naturalmente. E vocês sabem o que mais? Eu comecei a fazer algo que nunca tinha feito antes. Ajudar pessoas que realmente precisam, sem esperar nada em troca. Comecei a fazer trabalho voluntário numa instituição que cuida de idosos abandonados pelas próprias famílias. É incrível como essas pessoas, mesmo não tendo nada, demonstram mais gratidão por um simples gesto de carinho do que Letícia demonstrou por 40 anos de mimo e regalias. Tem um senhor lá, o seu Benedito, que sempre me agradece quando eu levo um livro para ele ler. Outro dia ele me disse: "Filho, você nem imagina como é bom ter alguém que se lembra da gente." E eu pensei, como pode um estranho demonstrar mais carinho por mim do que minha própria filha? É esse contraste que me faz ter certeza de que tomei a decisão certa. Prefiro receber carinho genuíno de estranhos do que carinho falso da própria família. A Letícia hoje tem tudo o que sempre quis materialmente. Mas não tem a coisa mais preciosa que existe, um pai que a ama incondicionalmente. E ela perdeu isso por escolha própria. Eu ofereci amor verdadeiro para ela durante 40 anos. E ela sempre escolheu o dinheiro. Agora ela tem o dinheiro, mas perdeu o amor. E essa é uma troca que ela vai carregar pro resto da vida. Espero que um dia ela perceba o que perdeu. Não para voltar atrás, porque eu já aprendi a viver sem essa relação falsa. Mas para que ela possa se tornar uma pessoa melhor para os relacionamentos futuros dela. Porque no final das contas, todos nós merecemos amar e ser amados de verdade. E enquanto ela não aprender a fazer isso, vai continuar sendo uma pessoa vazia, mesmo tendo tudo que o dinheiro pode comprar. Vocês sabem que eu descobri uma coisa interessante depois de tudo isso? Comecei a conversar com outros pais que passaram por situações parecidas, e aparentemente isso é mais comum do que eu imaginava. No grupo de apoio que eu frequento agora, tem pelo menos mais 3 homens que descobriram que os filhos só se importavam com herança. Tem o Francisco, que descobriu que o filho estava esperando ele morrer para vender a casa da família. O Roberto, que soube que a filha estava fazendo dívidas no nome dele sem autorização. E o Carlos, que pegou a filha falsificando a assinatura dele em documentos bancários. Parece que existe toda uma geração de filhos que foi criada achando que os pais existem apenas para sustentar os caprichos deles. E o pior é que muitos de nós contribuímos para isso sem perceber. O Francisco me contou que sempre deu tudo pro filho porque queria compensar o fato de ter trabalhado muito e ficado pouco tempo em casa. O Roberto disse que mimou a filha porque a esposa morreu cedo e ele se sentia culpado. O Carlos confessou que sempre cedeu aos pedidos da filha porque ela era muito parecida com a mãe dele. Todos nós tínhamos razões emocionais para errar na educação dos nossos filhos. Mas as consequências foram as mesmas. Criamos pessoas egoístas, incapazes de amar verdadeiramente. A diferença é que eu pelo menos tive coragem de testar a Letícia e descobrir a verdade. Os outros só descobriram por acaso, quando os filhos foram longe demais nas safadezas.
E sabe o que me impressiona? Como esses filhos são parecidos. Todos têm a mesma frieza, a mesma falta de empatia, a mesma capacidade de justificar qualquer coisa quando o assunto é dinheiro. É como se tivéssemos seguido a mesma receita de como criar um sociopata familiar. O mais triste é que todos nós fomos pais presentes, carinhosos, dedicados. Não fomos pais ausentes ou violentos. Fomos pais que amaram demais e de forma errada. E o resultado foi o mesmo que se tivéssemos sido pais ruins. Isso me fez pensar muito sobre a diferença entre amar e mimar. Eu sempre achei que as duas coisas eram a mesma coisa. Se eu amava Letícia, tinha que dar tudo para ela, facilitar a vida dela, proteger ela de qualquer dificuldade. Mas agora entendo que amor verdadeiro é preparar a pessoa para a vida, não proteger ela da vida. É ensinar valores, não dar coisas. É mostrar o caminho certo, não facilitar o caminho errado. Eu deveria ter ensinado para Letícia o valor do trabalho fazendo ela trabalhar. Deveria ter ensinado gratidão fazendo ela conquistar as coisas. Deveria ter ensinado empatia mostrando para ela como outras pessoas sofrem. Mas em vez disso, eu criei uma bolha perfeita ao redor dela onde tudo era fácil, tudo era dado, tudo era protegido. E dentro dessa bolha, ela nunca precisou desenvolver caráter. Agora, quando eu vejo crianças sendo criadas do mesmo jeito que eu criei a Letícia, me dá vontade de avisar os pais. Mas eu sei que eles não vão acreditar, assim como eu não acreditaria se alguém tivesse me avisado há 20 anos. A gente só aprende certas lições quando passa pela experiência na própria pele. E, infelizmente, quando aprende, já é tarde demais para mudar o resultado. Tem uma coisa que eu não contei ainda para vocês. Semana passada, eu encontrei a Letícia no supermercado. Foi a primeira vez que nos vimos cara a cara desde aquela conversa sobre o teste. Ela estava com o carrinho cheio de coisas caras, usando um vestido que eu tinha certeza que custava mais que o salário mínimo de muita gente. Quando me viu, a primeira reação dela foi de surpresa, depois de constrangimento. "Oi, pai", ela disse, sem muito entusiasmo. "Oi, filha. Como você tá?", eu respondi, tentando ser cordial. "Tô bem. E você? Já resolveu aquela situação da empresa?", ela perguntou, e eu percebi que ela ainda acreditava na história que eu tinha contado. Naquele momento, eu podia ter revelado que nunca perdi nada, que tudo tinha sido um teste. Mas decidi não fazer isso. Primeiro, porque ela já tinha mostrado quem era, então não fazia diferença. Segundo, porque eu queria ver se ela demonstraria alguma preocupação genuína. "Tô indo devagar, filha. Consegui um trabalho, mas tá difícil", eu disse. E sabe qual foi a reação dela? Ela olhou para o próprio carrinho cheio de supérfluos, depois para mim, e disse: "Que bom que você tá trabalhando, pai. Independência é sempre melhor mesmo." Independência. Ela falou como se eu tivesse escolhido estar numa situação difícil. Como se fosse bom para mim ter que recomeçar aos 68 anos. Não demonstrou vontade de ajudar, não perguntou se eu precisava de alguma coisa, não ofereceu nem um jantar na casa dela. Simplesmente achou bom que eu tivesse que me virar sozinho. Foi nesse momento que eu tive a confirmação final de que tinha tomado a decisão certa. Mesmo achando que eu estava passando dificuldades reais, ela escolheu o próprio conforto. "Pai, eu preciso ir. O Ricardo tá esperando", ela disse, começando a empurrar o carrinho. "Claro, filha. Cuida-se", eu respondi. E ela foi embora. Assim, sem um abraço, sem marcar um encontro, sem demonstrar qualquer afeto. Foi como se tivesse encontrado um conhecido distante na rua. Voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha. Não era tristeza exatamente, era mais como um alívio. Alívio de ter certeza absoluta de que não tinha perdido nada valioso quando cortei relações com ela. Uma filha que encontra o pai no supermercado e não demonstra nem um pingo de carinho não é uma filha que vale a pena ter. E tem outra coisa que me chamou a atenção naquele encontro. A Letícia parecia vazia. Sei lá, tinha alguma coisa no olhar dela que não era felicidade genuína. Era como se ela tivesse tudo o que sempre quis, mas ainda assim não fosse realmente feliz. Isso me fez pensar, será que pessoas assim conseguem ser felizes de verdade? Pessoas que só se importam com coisas materiais, que não conseguem amar verdadeiramente, que não têm relacionamentos profundos? Eu acho que não. Acho que no fundo, mesmo sem perceber conscientemente, elas sentem um vazio que nenhuma compra consegue preencher.
Um vazio que só amor verdadeiro consegue preencher. E a Letícia nunca vai conseguir preencher esse vazio porque ela não sabe dar nem receber amor verdadeiro. Ela só sabe fazer trocas comerciais disfarçadas de relacionamento. Por isso que hoje, mesmo com toda a dor que essa descoberta me causou, eu me sinto uma pessoa mais rica que ela. Eu sei amar, sei ser grato, sei valorizar relacionamentos genuínos. Ela tem dinheiro, mas não tem isso. No trabalho voluntário, eu conheci pessoas que me ensinaram muito sobre gratidão e amor desinteressado. Tem uma senhora lá, a dona Fernanda, que sempre me recebe com um sorriso enorme só porque eu levo uns doces para ela. Outro dia ela me disse: "Filho, você nem imagina como é bom saber que alguém pensa na gente." E eu fiquei pensando, quando foi a última vez que a Letícia pensou em mim sem ser por interesse próprio? Provavelmente nunca. Em 40 anos de vida, ela provavelmente nunca pensou em mim genuinamente, sem querer alguma coisa em troca. Isso é tão triste que chega a doer fisicamente. Imaginar que durante toda a minha vida como pai, eu nunca fui realmente amado pela pessoa que eu mais amava no mundo. Mas ao mesmo tempo, isso me libertou para receber amor verdadeiro de outras pessoas. Como a dona Fernanda, como seu Benedito, como Maurício, como os outros pais do grupo de apoio. Pessoas que se importam comigo pelo que eu sou, não pelo que eu posso dar. Pessoas que demonstram carinho sem esperar nada em troca. Pessoas que fazem eu me sentir valorizado de verdade. A Letícia perdeu a chance de ter um relacionamento assim comigo. Ela escolheu ver em mim apenas uma fonte de recursos financeiros. E agora que cortei essa fonte, ela não tem mais interesse nenhum em mim. Mas eu tenho interesse em mim. Eu me valorizo, me respeito, me amo. E isso é algo que ela nunca conseguiu tirar de mim, mesmo com toda a frieza dela. Na verdade, descobrir quem ela realmente era me fez valorizar ainda mais quem eu sou. Me fez perceber que eu tenho qualidades que ela nunca teve: generosidade genuína, capacidade de amar incondicionalmente, empatia, gratidão. São qualidades que nenhum dinheiro compra e que fazem toda a diferença na qualidade de vida de uma pessoa. Hoje, quando eu acordo de manhã, eu não acordo mais pensando em como fazer a Letícia feliz. Não acordo mais preocupado em ser o pai perfeito que ela nunca valorizou. Eu acordo pensando em como tornar o meu dia significativo, em como ajudar pessoas que realmente valorizam ajuda. É uma sensação de liberdade que eu nunca tinha experimentado. Liberdade de ser eu mesmo, sem precisar representar o papel de provedor que ela sempre exigiu de mim. E vocês sabem o que mais? Eu comecei a fazer coisas que sempre quis fazer, mas nunca fiz porque estava sempre ocupado cuidando dos caprichos da Letícia. Comecei a viajar sozinho, a ler mais, a aprender coisas novas. Semana passada, eu fiz uma viagem para uma cidade histórica que sempre quis conhecer. Foi incrível descobrir que eu posso ser feliz sozinho, que eu não preciso da aprovação ou companhia de ninguém para aproveitar a vida. Durante 40 anos, eu achei que minha felicidade dependia da felicidade da Letícia. Se ela estava bem, eu estava bem. Se ela estava insatisfeita, eu me sentia um pai fracassado. Agora eu entendo que isso não era amor paternal saudável. Era dependência emocional. Eu tinha me tornado dependente da aprovação dela, mesmo sem perceber. E é irônico, porque ela era financeiramente dependente de mim, mas eu era emocionalmente dependente dela. Era uma relação doentia dos dois lados. Cortar essa relação foi como se livrar de um vício. No começo doeu muito, como qualquer abstinência. Mas depois veio a clareza mental, a sensação de liberdade, a possibilidade de construir relacionamentos mais saudáveis. Hoje eu consigo conversar sobre Letícia sem sentir raiva ou mágoa. Sinto uma tristeza pela oportunidade perdida, pelo que poderia ter sido e não foi. Mas não sinto rancor. Ela é quem ela é. E eu sou quem eu sou. Somos pessoas incompatíveis para uma relação familiar saudável. E tudo bem. Não é obrigatório amar família quando essa família é tóxica. O que eu aprendi é que sangue não determina caráter. Só porque alguém nasceu de você não significa que essa pessoa vai ter os mesmos valores que você. Às vezes, pessoas da mesma família são completamente diferentes. E quando isso acontece, a coisa mais saudável a fazer é aceitar a realidade e seguir em frente. Não adianta ficar tentando mudar quem não quer mudar, ou forçar amor onde só existe interesse. A vida é curta demais para ser desperdiçada em relacionamentos que nos fazem mal. Mesmo quando esses relacionamentos são com família.
Eu prefiro ter poucos relacionamentos genuínos do que muitos relacionamentos falsos. Prefiro ser amado de verdade por poucos do que ser usado por muitos. E essa é a lição mais importante que eu aprendi nessa história toda, que amor verdadeiro é raro e precioso, e quando a gente encontra, tem que valorizar. E quando a gente descobre que não tem, tem que ter coragem de admitir e seguir em frente. A Letícia nunca me amou de verdade. E tudo bem. Eu sobrevivi a isso e descobri que posso ser feliz mesmo sem esse amor que eu achava que era essencial. Na verdade, descobri que posso ser mais feliz sem ele do que com ele, porque agora eu vivo na verdade, não na ilusão. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta.